Boa noite, pessoal. Theo Rodrigues falando, a nossa egrégora galáctica. Enquanto o pessoal vem entrando aí, se ajeitando, eu vou passando algumas informações. Hoje a live ela tá bem fácil, bem leve, né? Eu vou apresentar muitas informações para vocês pesquisarem, tá? Com documentários, com fontes, né, bem autênticas, para vocês pesquisarem a real, né, da onde que eu estou tirando a informação. E dentro desses comentários, desses documentários, dessas informações, tem filme, né, também, vocês vão ampliar ainda mais a visão do jogo, pessoal. Então tem muita informação boa aqui hoje, tá? Então essa live também vai pro IGTV. E a gente vai começar falando, o tema da live é manipulação, né? Aí eu vou começar falando de direita, primeiro, né? A gente vai dissecar a direita. Depois vou falar sobre esquerda, então fiquem tranquilos, né? Porque provavelmente quem é de direita e de esquerda vai sentir de qualquer jeito, e é para sentir mesmo. Então eu vou começar pela direita, vou falar todos os pontos da direita, para depois passar para a esquerda, porque o pessoal da esquerda é mais sensível, né? Então, bem, vamos começar já. Antes de mais nada, eu queria que vocês anotassem um filme importante que caiu na minha mão, um filme de 2016. O nome desse filme se chama Absolutamente Impossível, tá? Anota aí, Absolutamente Impossível. O que se passa nesse filme? Esse filme, ele retrata seres extraterrestres e eles escolhem um humano para liberar todo o potencial cocriacional dele, né? Então, da noite para o dia, o ser humano passa a ser Deus. E dependendo das boas atitudes do ser humano, né, que é retratado no filme, a Terra vai ser destruída ou não, né? Então, eu achei muito interessante esse filme de 2016, eu não tinha conhecimento sobre ele, né? Fiquei sabendo esses dias. Eu achei que foi uma sincronicidade considerável e resolvi passar para vocês. Então, o que acontece? Nesse filme, o poder cocriacional dele é aumentado 100 vezes, né? E eu achei legal, enquanto eu estava vendo o filme, os atos falhos de sinais errados que ele mandava para o universo, né? E acabava retornando exatamente o contrário do que ele queria. Então anotem esse filme aí, assistam esse filme. Eu só achei no YouTube, eu tive que comprar, que é o Absolutamente Impossível, tá? Antes da gente começar a nossa live. E para começar a live, nós vamos falar um pouquinho, né, de direita e esquerda. Eu vou começar pela direita, como eu já tinha falado. Então, pessoal, eu vou passar algumas informações para vocês anotarem e assistirem em casa para vocês entenderem mais. O sistema de direita, ele é um sistema, né, de competição, né, que é o capitalismo, como todo mundo já sabe, né? Nós estamos inseridos dentro desse sistema de Adam Smith. E esse sistema, infelizmente, ele se enquadra mais ao sistema reptiliano, dos seres reptilianos, né? Porque é um sistema, mesmo assim sendo capitalista, mesmo sendo de direita, ele é mais simpatizante com o sistema reptiliano de competição, né? Que é sobrevivência pura, né? Então o que nós vemos no cenário político e no cenário econômico é que alguns desses políticos poderosos, desses empresários poderosos, muitas das vezes eles acabam ultrapassando os limites do capitalismo. E isso causa uma série de problemas, como foi a bolha causada em 1940, como foi a bolha causada em 1950. Oi Juliane, tudo bom? Que foi a queda das ações. Então eles vão inserindo várias bolhas econômicas, né, e quebrando um monte de empresas. Eles não se importam com quem está na ponta, quem vai ser prejudicado ou o quê, porque o jogo é sobrevivência, o jogo é capitalismo, e os reptilianos pensam exatamente assim, tá? Então eu separei alguns trabalhos para vocês assistirem e começarem a interpretar isso, né, que é o filme A Grande Aposta, né? Muita gente já deve ter assistido A Grande Aposta, tem no Netflix A Grande Aposta. E nesse filme eles mostram basicamente como que eles montam essas bolhas. São bolhas econômicas. E como eles estouram essas bolhas, né? Ou seja, eles criam ativos forjados com documentos forjados,
e vai emprestando o seu dinheiro que você coloca lá, eles emprestam para 100 pessoas diferentes, de vários lugares diferentes, e chega uma hora que isso colapsa, né? O sistema colapsa sozinho por si só. E quando esse sistema colapsa, quem paga o papo são as pessoas que estão abaixo da pirâmide, nunca são quem estão acima da pirâmide. Então a grande aposta, ela ensina exatamente a identificar como são criadas essas bolhas e como foi criada a bolha. Todas as bolhas econômicas, né? De 8 a 8 anos tem uma bolha, né? E o outro documentário que eu separei para vocês aí é o Trabalho Interno, que o próprio professor Hélio Couto já havia passado para assistir, né? E o que eu quero que vocês analisem nesse documentário chamado Trabalho Interno, ele é um pouco difícil, ele tem alguns termos complicados, né? Nos primeiros 20 minutos vocês vão ficar perdidos porque são termos econômicos, vocês não vão conseguir se orientar direito. Dos 30 minutos em diante vocês já vão entender melhor o que está acontecendo. E nesse filme, nesse documentário Trabalho Interno, o jornalista ele entrevista todos os banqueiros, todo aquele grupinho que criou as bolhas de 1940 e de 1950. E ele faz com cada um separado. Só que o que eu achei interessante é que nos 40 minutos em diante, ele passa a mostrar a psicopatia pela conversa com esses banqueiros, né? Esses banqueiros chega um momento que fica claro a falta de amor com o próximo, fica claro a falta de clareza com o senso da realidade mesmo, né? Como se eles estivessem, eles se sentissem acima da lei, como se o jogo fosse esse, e eles não entendessem a consequência das atitudes deles, né? Então, se vocês querem entender realmente o que é um sistema econômico capitalista, se vocês querem entender sobre os ativos, se vocês querem entender sobre nas mãos de quem nós realmente estamos no cenário econômico, vocês têm que ver o documentário Trabalho Interno. Porque o que acontece, tem muito dos documentos. Nesse documentário ele explica a união dos bancos, ou seja, tem vários bancos, certo? Diferentes competindo entre si, e tem uma Federal Reserve que é a união dos bancos. Então ele explica como é que é essa relação entre a união de bancos que estão competindo num banco maior chamado Federal Reserve, né? Então é uma coisa muito curiosa. Eles se ajudam. E esse documentário do Trabalho Interno é muito importante porque as pessoas investem o dinheiro delas em renda fixa, em tesouro direto, em ações, em ativos, e elas nem imaginam que por trás dessas ações não existe lastro nenhum. Zero. Totalmente zerado. Os documentos foram todos forjados, muitas das ações nem existem, né? E é muito tratado isso no filme Trabalho Interno. Tá? Então vão anotando aí. Outro documentário importante que vocês não podem deixar de assistir é Uma Mente Brilhante, que mostra como seria a nossa economia pelo sistema de cooperação e não competição, né? Que é o sistema que até o próprio Hélio Couto fala. Lembra? A cooperação é melhor que a competição. Quem provou isso? John Nash, na teoria dos jogos, né? John Nash hoje só serve para a teoria dos jogos. E esse filme da Mente Brilhante, ele mostra como Adam Smith está errado e como que a cooperação é melhor que a competição. Então eles retratam toda a história do John Nash, né? Por um lado meio esquizofrênico, explicam a história dele, como que ele chegou na teoria e tudo mais. Então é um filme muito importante para vocês assistirem também, para vocês entenderem um pouco mais, tá? Deixa eu dar continuidade, são muitas informações. E se vocês não assistirem essas informações que eu estou passando, vocês não vão entender esse vídeo que eu estou passando aqui hoje. Seria até legal vocês anotarem tudo, assistirem tudo, depois voltar nesse vídeo, depois de assistir também. Então o que acontece? Uma das revelações que eu quero passar aqui hoje sobre a direita, lembra? A gente está começando pelo sistema reptiliano. Muito desses banqueiros, ou desses políticos, ou dessas pessoas que lidam com a economia, seja de 1940 ou atualmente, né, mas vamos tratar de 1940, quando foi o auge que estourou a bolha econômica, quando eles forjaram vários documentos, quando foi descoberto vários documentos falsos, ativos falsos, transferências ilegais, sem contar juros, um monte de coisa.
Quando isso foi descoberto, nenhum deles foram presos, pessoal. Porque o que aconteceu? Eles foram todos afastados, sejam dos seus cargos políticos, ou do banco, ou da onde quer que seja. E o que aconteceu com a economia? A economia começou a cair, 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 e não parava de cair. Então, eu achei engraçado isso, né, que é tratado também no filme Trabalho Interno, porque quando as bolhas estouram, e nós removemos o grupinho que está causando realmente a bagunça e todo o problema, o sistema econômico continua caindo. Por quê? Porque só eles entendem o sistema econômico, só eles entendem o jogo, só eles estão construindo aquele sistema. O que as pessoas não entendem é que essa economia é totalmente furada. Essa economia não é algo que nós construímos, é algo que eles vêm construindo há muito tempo. Então, obviamente, quando você remove eles, por mais que tenha corrupção, por mais que eles estão ganhando bilhões, quando você remove vários deles desse sistema econômico, a economia cai, porque eles entrelaçaram tudo. É muito difícil hoje ter um país independente 100%, né? Porque tá tudo entrelaçado, toda a economia está entrelaçada, né? Então, qual que é a minha proposta de hoje nesse vídeo? A minha proposta de hoje, eu vou mostrar para vocês como a nossa economia está furada, para a gente começar a abrir uma realidade com uma economia mais harmônica, onde nós não dependemos desses políticos, desses banqueiros ou desses tipos de reptilianos, né, que estão no sistema econômico. Mas para isso vocês têm que tomar consciência de que a nossa economia é totalmente dependente desses caras que estão no poder. Eles dão as regras, eles criam jogos e nós estamos inseridos nos jogos deles. Não é o contrário, né? Então, cada vez que um desses banqueiros é preso, a economia vai cair e vai continuar caindo. Então, tomem muito cuidado aonde vocês vão investir o seu dinheiro e tudo mais. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu puxar aqui, peraí que tá travando aqui. Bem, eu vou falar um pouquinho do dólar. Não sei se algumas pessoas sabem, mas o dólar ele não tem lastro, né? O que é lastro? Lastro é o que valida uma moeda e o dólar não tem lastro. O dólar ele é como se fosse uma nova moeda invisível, como se fosse um Bitcoin, como se fosse algo que não existe, eles simplesmente imprimem, né? Por isso que o Hélio Couto, né, nas palestras dele, ele falava, lembra? Quando tem um problema, enter, enter, enter. Por quê? Porque a moeda não tem lastro. Então, toda vez que tem uma crise econômica nos Estados Unidos, eles começam a imprimir dinheiro sem parar. Mas isso tem um problema, né? E é por isso que o Donald Trump, ele é totalmente contra Bitcoin e ele é totalmente contra a moeda Libra do Facebook. Porque essas moedas têm sim poder para tirar o dólar do seu nível de poder. Porque o dólar não tem lastro. E a luta por essas moedas é isso, né? E a queda do Império Romano foi justamente por causa disso, né? Porque eles começaram a misturar... o Império se estendeu aos seus limites, né? Escravizando um monte de gente. Só que não tinha ouro para chegar lá na ponta. Então eles começaram a misturar moeda com cobre, com outras coisas. Então eles foram fazer um negócio com o chinês. Aí chegou lá na China, né? Tô dando um exemplo. Chega lá na China as moedas. Aí eles pegam a moeda, pesam e veem que tem tanto de ouro e tanto de cobre. Então ela não tem tudo de ouro. O que eles fizeram? Pegaram o que tem de ouro e mandaram mercadoria faltando, que é o que é o correto. Então, a queda do Império Romano foi justamente por causa disso, por causa do lastro, né? Exatamente. E a China, por bem lembrada, Brenda, agora ela está excluindo o dólar americano, mas isso aí é outra treta que está acontecendo, né? Tem muita gente sendo presa enquanto nós estamos aqui conversando, mas é a mesma disputa econômica de sempre, tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês foquem e entendam também. Esses negativados que entendem muito bem de economia, esses gênios econômicos, esses como, por exemplo, o próprio Mark Zuckerberg com o Facebook, suas tecnologias, Bill Gates, esses caras nesse nível, sabe?
eles são pessoas que são treinadas para ser desse jeito desde pequeno. São pessoas que são educadas, que vêm de famílias de banqueiros. E esses banqueiros, eles levam muito a sério a família de banqueiro. Então eles têm toda uma agenda de preparação dessas crianças. Quando essas crianças chegam na família deles, eles treinam elas desde pequeno, eles executam as regras e cada um deles tem uma função, uma agenda diferente. Então é por isso que você vê um gênio, né? Do nada, vem um gênio econômico, bababá, bababá, bababá. Esse cara, ó, por trás dos bastidores, ele está sendo preparado há muito tempo, tá? Não tem chance de um ser humano comum, né? Vamos falar nós, aqui o povão que está aqui na pirâmide de baixo, bater de frente com esses caras, porque esses caras têm toda a informação, eles sabem o sistema é deles. Poucos entendemos sobre o sistema e eles são preparados anos na nossa frente. E tem que ser assim. E eu quero que vocês entendam isso, porque nós somos visitantes aqui. Nós passamos por aqui e vamos transitar para outra realidade. Eles vão continuar. Tem pessoas que dependem desse sistema e quer depender desse sistema, quer idolatrar político, quer idolatrar banqueiro, quer idolatrar messias e vai continuar na Matrix, vai ficar para trás. Aqui é o território deles, todo mundo tem o seu lugar. Lembra? O L. Couto sempre falou isso em várias palestras. Todo negativo, chega uma hora que ele precisa de um lugar, ele tem que ter a realidade dele. Então, isso que eu vou expandir a consciência de vocês hoje, tá? A formação desses negativos e agenda. Essas crianças são preparadas lá nas escolas do Vale do Silício, né? Que são aquelas escolas famosas, que só vai filho de empresário, né? Que não pode nem ter celular, né? Então, tipo, eles são preparados há muito tempo, né? Eles são pequenininhos, que nem nós não temos conhecimento. Daqui a pouco, do nada, aparece um gênio aí de 14, 15 anos, 17, 18, né? Meio estranho, né? O pessoal acha o Mark Zuckerberg bem estranho, né? Todo mundo acha ele meio estranho. Por quê? Porque a preparação dele é diferente. Ele não pode falar de onde ele veio. Vamos dar continuidade aqui. Eu expliquei, então, a parte da direita, né, como funciona o sistema capitalista. A competição, que é mais parecido com o sistema reptiliano, né, que é sobrevivência, competição, território, jogo, tudo mais. Agora eu vou partir para o esquerda. E depois do esquerda nós vamos integrar os dois para vocês começarem a despertar essa nova realidade mais harmônica, né, com esses dois polos integrados, para vocês realmente abandonarem a idolatração pela esquerda e pela direita e abrir uma outra economia. Mas vocês vão entender lá na frente o que eu estou falando, agora não vai dar. Então, pela esquerda, qual que é o primeiro documentário que vocês têm que assistir urgentemente? Se chama Yuri Bezmenov. Yuri com Y, Yuri Bezmenov com Z. B-E-Z-M-E-N-O-V. Teoria da subversão. É primordial a pessoa assistir esse documentário. Eu já tinha postado esse documentário aqui. O que nós vamos aprender dentro desse documentário? Ou seja, vocês, porque eu já... Idolatria, isso. Obrigado, Paty. Idolatria. Às vezes falta memória, né? Vamos lá, o que nós vamos aprender dentro da teoria da subversão? A teoria da subversão é de um infiltrado, né, realmente filho de soviético, e ele era filho de um capitão, de um general da alta escala soviética, e ele se exilou. Isso, Yuri Bezmenov. E ele se exilou. Quando ele se exilou, ele chegou lá nos Estados Unidos, ele começou a revelar tudo o que acontecia dentro da União Soviética e dentro do serviço secreto. Então, dentro da teoria da subversão, o que nós vamos aprender? Como eles fazem para instalar uma crise realmente com pessoas infiltradas na economia. Nós vamos aprender como o serviço secreto atua, enviando pessoas para dentro da mídia, infiltrando pessoas reais. Ele fala realmente, ele mostra os documentos reais de como ele fazia e como ele dizia, como ele tinha que andar, como ele tinha que fazer, como ele entrava fingindo que era um cidadão comum em outro país e tudo mais, né?
Então, como o serviço secreto atua... Caralho, rapaz, tá muito frio hoje, hein? Meu Deus. Nós também eles também ensinam sobre os revolucionistas, que são os esquerdistas, sobre os comunistas e sobre os soviéticos, certo? São 3 níveis. O revolucionista, que é o esquerdista nosso aqui no Brasil, o cara que é esquerda, ele está num nível. O comunista está acima. E o soviético ou o serviço secreto está acima. Então tem uma agenda. Quando eles querem causar uma revolução no país ou uma desestabilização no país, eles precisam ter os esquerdistas, que são os revolucionários ou revolucionistas, como vocês querem dizer, não importa, tá? Então o que eles fazem? Eles atacam a educação, né? Atacam teoricamente com ideologias nocivas, implantando ideias para essas pessoas que se identificam com a esquerda, né? Com os valores que seriam valores morais, daqui 10 anos ou 20 anos eles virarem revolucionários e causarem uma desestabilização. Quando causa essa desestabilização, vai para os comunistas. E aí quando os comunistas assumem o poder, entra os ditadores soviéticos e assassinam. Os primeiros a serem mortos são os próprios esquerdistas, que ele aponta isso no próprio documentário. E, gente, isso é sério mesmo. Ele explica detalhe por detalhe como que eles criam os revolucionistas, os esquerdistas, os comunistas e a agenda de como tudo isso vai sendo implantado. É um plano para tipo 30, 40 anos, tá? E eu achei muito interessante isso, porque quando ele diz que vai implantar uma crise em outro país, depois que eles tomam o poder, que são os ditadores, né, como por exemplo Stalin ou Lenin, os primeiros a serem mortos são os esquerdistas, lá da pirâmide lá embaixo, que são os homossexuais, as lésbicas, as pessoas que lutam pelos direitos morais, são os primeiros a serem mortos e caçados. Não são os capitalistas, os de direita, são eles. Então eles mesmos instalam as crises e eles mesmos se caçam e se matam. Então, cara, a teoria da subversão é uma pílula que todo mundo tem que assistir, né? Porque realmente mostra que são 2 sistemas entrelaçados que dependem um do outro. Então fica fácil perceber que tem alguma coisa de errado, né? Esse sistema econômico é aprisional, não é nosso. Nós estamos aqui de passagem para abrir outra realidade, que eu vou abrir já já. Calma, tá? Não precisa entrar em pânico ou surtar agora. Então, pesquisem a teoria da subversão, porque ele explica detalhe por detalhe como os presidentes iam na União Soviética, como eles faziam vista grossa para os campos de concentração. Não vai mostrar morte, não vai mostrar gente sendo torturada nem nada, mas ele fala das torturas, ele fala da vista grossa, ele fala da corrupção, como eles fazem para corromper uma pessoa, como fazem para corromper um político, como eles compram um político. Então, assim, é esclarecedor do começo ao fim, tá? Seja você de direita, seja você de esquerda, é importante vocês darem uma olhada nesse material. Vamos dar continuidade aqui. Então vamos mais além. Outra coisa que vocês devem anotar aí no papel é a engenharia do consentimento, tá? Quem não conhece a engenharia do consentimento, provavelmente todo mundo deve conhecer, mas quem não conhece, eu estou lançando. Pesquisa sobre a engenharia do consentimento, que é a engenharia desenvolvida para manipulação das massas, mensagens subliminares e como eles fazem todo... eles tiram o seu livre-arbítrio, te condicionando, né, te fazendo pensar que você não tem escolha. E eu acho muito engraçado que a engenharia do consentimento também bate de frente com a escola de Frankfurt, da Alemanha. Escola de Frankfurt. Anota aí também para vocês pesquisarem no YouTube. Escola de Frank, com K, Furt. Furt mudo, tá? Frankfurt. A escola de Frankfurt é uma escola criada na Alemanha e ela foi desenvolvida apenas para ser ideologicamente ela não participa da política e nem tem deputados e nem gente infiltrada na política. Ela é uma instituição que só cria ideologia. Só cria ideologia, tanto de direita, tanto de esquerda, não importa. Eles criam várias ideologias, certo? Só que qual que é o perigo de você criar ter uma instituição que só cria ideologia? Você não sabe se a ideologia vai funcionar ou não. Você precisa testar essa ideologia em alguém.
E é aí que está o perigo, porque eles acabam testando essas ideologias pelo mecanismo da engenharia do consentimento. E vendendo livros, vendendo outras coisas. Então muitas pessoas podem entrar em depressão, podem entrar em pânico, esquizofrenia, loucura, porque os caras criam várias ideologias que não se aplicam na economia, mesmo eles tendo uma base psicológica, e acabam fazendo um desastre, literalmente, né? E nós temos que ter consciência que existem essas instituições, né, para poder não entrar nessa jogada, né, porque eles tiram a nossa percepção do cocriacional, né? Nós podemos criar realidades paralelas, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas eles acabam ideologicamente, eles vão te condicionando, fazendo você pensar que você não tem livre-arbítrio, que você não tem escolha, que você não tem controle. E é justamente por isso que eu disse na minha última live para tomar cuidado com teorias da conspiração. Porque as pessoas que montam, né, algumas teorias da conspiração, elas têm tudo bem, elas têm informação da Matrix, de tudo que vai acontecer da agenda, mas elas não têm espiritualidade, né? Elas não têm lógica, muitas delas nem acreditam em reencarnação. Então a percepção dessa pessoa já está condicionada para a agenda deles. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A percepção dessas pessoas que criam a teoria da conspiração, algumas que criam essa teoria da conspiração, já está condicionada a entrar nessa agenda apocalíptica do desastre, do chip, do implante, sendo que não é bem assim, né? Nós temos a nossa capacidade de cocriar, nós temos a nossa capacidade de dizer não para esses hologramas. Só que se a pessoa não tem consciência disso e ela cria uma teoria da conspiração, ela puxa todo mundo. Porque você apresenta a informação, você apresenta o medo, só que você não apresenta a solução. Porque a solução estaria fora da percepção dela. Né? Se ela não acredita em reencarnação, se ela não acredita em mecânica quântica, se ela não acredita em física, em colapso da função de onda, qual que é a solução que ela vai dar para essa teoria da conspiração que ela está apresentando? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por isso que tomem cuidado com essas pessoas que criam teorias da conspiração. Porque sempre que você tem uma informação, a pessoa tem que te passar a solução do problema. Como eu faço com vocês. Eu vou começando aqui, vou passando. Chega uma hora que realmente parece que não tem solução ao problema, mas no final do vídeo eu apresento todas as soluções para vocês fazerem as pesquisas por vocês mesmos. Eu nem condiciono nada. Eu só estou comentando em cima dos dados e vocês fazem a pesquisa, né? Eu tenho certeza que muita gente tem resultado muito bom. Então vamos continuar. A live é bem rápida, viu, pessoal? Já está chegando no finalzinho dela. Então nós falamos de esquerda, nós falamos de direita. Então esses dois sistemas, esquerda e direita, são do sistema da Matrix. Então como que nós quebramos essa realidade? Como que nós vencemos esse jogo no qual eles estão inserindo várias informações apocalípticas, de controle, muitas informações mentirosas, para entrar na nossa rede neural e fazer pensar que nós estamos sob o comando deles, né? Esse é o jogo deles. Como que nós revertemos isso e entramos numa agenda da paz, de ascensão, de expansão planetária, acessamos realidades paralelas e principalmente desapegamos desse sistema econômico furado que nós estamos acostumados. Como que nós fazemos isso? Vou mostrar isso para vocês agora, que é a parte 3 do nosso vídeo, né? Anotem aí. É impossível eu não indicar o material da Maria Pereda, porque ela é a única pessoa que eu estou vendo que está falando sobre isso. Então eu vou passar alguns materiais dela aqui para vocês assistirem. O primeiro material dela que vocês têm que assistir aí, webinário 1D4, Entendendo o Brasil Atual a Partir do Passado. Vou repetir, joguem no YouTube. Webinário 1D4, Entendendo o Brasil Atual a Partir do Passado. O que ela vai explicar nesse webinário? Ela vai explicar algumas coisas que eu já comentei aqui, como todos esses políticos são discípulos da agenda,
como esses caras estão todos ligados, como esses caras são amigos, como esses caras estão servindo ao próprio sistema deles. E dentro desse vídeo ela vai voltando e reescrevendo toda a história que nós vivemos até hoje, né? Política e várias outras coisas. Por exemplo, aquelas fotos que as pessoas falam que foi do nazismo, sabe? Daquelas crianças magras e tudo mais, né? Que todo mundo fala que foi a caçada dos judeus e tudo mais. Nesse documentário, não sei se é isso, eu acredito que é isso. Ela mostra que aquelas fotos não são do nazismo. Aquelas fotos são da União Soviética, são da Rússia, são dos campos de concentração da Rússia, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai reescrever toda a verdadeira história e vai te mostrar como esquerda e direita é furado, mesmo nós estamos inseridos dentro desse sistema, né? Óbvio que nós temos que ser capitalistas para sobreviver, né? Nós já estamos inseridos dentro do jogo, mas como os dois são amigos e como eles ficam criando tensões e narrativas para deixar você estressado, para te dar a percepção de que você não tem escolha. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Você não vê que de um tempo para cá é narrativa atrás de narrativa. Tudo bem, Bolsonaro tomou uma facada, aí aconteceu isso, aí aconteceu aquilo, aí vai não sei o que, aí vai não sei o que lá, vai acontecendo várias coisas. Não, agora vai, agora o Brasil vai. Não, agora o Brasil vai. Não, agora o Brasil vai. Isso é proposital. E ela explica com dados como eles fazem isso. É uma técnica psicológica que eles ficam criando tensões nas pessoas, porque aí é muito mais fácil a pessoa ter deslocar o senso de realidade dela e aceitar o que eles estão querendo que você aceite, que você abre mão da sua divindade, como se você fosse incapaz de tocar sua vida, como se não tivesse solução, e você tivesse que entregar a sua divindade para o Messias, você tivesse que entregar a sua divindade para os políticos. Os políticos sabem o que é melhor para você, o sistema sabe o que é melhor para você, o sistema tem que cuidar de você, você não pode lidar com seus problemas, né? Então, assistam esse webinário da Maria Pereda, porque olha assim, nos últimos 4 a 5 meses foi o documentário mais importante que eu assisti. E olha que eu vi muita coisa. E assim, foi o mais importante, tá? Vamos dar continuidade aqui. Outro documentário dela que vocês têm que assistir é A Máquina do Tempo e o Governo Mundial, 2/4. Tá? Anota aí, escreve aí. A Máquina do Tempo e o Governo Mundial, 2/4. Tá? Pessoal, vocês têm que assistir esse material também da Maria Pereda, porque nesse documentário dela, ela ensina você sobre o tempo, sobre as leis do tempo, e você vai começar a aprender a dilatar o seu tempo. Tá? Uma coisa que vocês não têm conhecimento, que eu nunca passei aqui também, mas é muito importante. Por exemplo, as pessoas quando vêm falar comigo, elas percebem que o tempo passa mais devagar. Né? Por exemplo, às vezes chega um amigo para falar comigo, fala, conversa, ele olha no relógio e fala, nossa, passou 10 minutos, passou 20 minutos só. Né? Mas é porque a minha percepção do tempo é diferente. Por quê? Porque eu já tomei consciência de muita coisa, então a minha visão da realidade é outra. Então quando vem alguém me visitar ou alguém conversar comigo, ela sente isso, ela percebe que o tempo passa de uma maneira diferente. E nesse vídeo ela ensina exatamente isso, como você tomar consciência dessas leis, dessas regras, né? Claro que se você for aluno dela, você vai se aprofundar ainda mais, mas ela vai ensinar vocês muitos assuntos importantes sobre o tempo, tá? Para vocês terem informações físicas com lastro, com dados reais, coisas que eu não passo aqui, né? Porque o que acontece? Não adianta eu só jogar a informação e vocês aceitarem sem ter dados. Porque qual que é o lastro da informação? Se você não tiver lastro das leis físicas, da lógica, de tudo que está da história real, né? Da raiz do negócio, na sua vida essa informação não vai adiantar nada, certo? Então por isso que eu passo os documentários. A pessoa acha besta, não vou ver o documentário. Mas quando você vê o documentário e toma consciência, você muda uma informação dentro de você. E mudando essa informação dentro de você, você é deslocado para outra realidade paralela. E quanto mais informações positivas você despertar,
mais você vai se desligando desse sistema econômico, seja de direita, de esquerda, toda essa corrupção, essa palhaçada, né, que foi feita para escravizar as pessoas, e você vai acessando outras dimensões. E aqueles políticos, esse sistema mundial, ele não você não vai ficar tão dependente dele, você vai criar um universo local, né, em que você é independente disso que está acontecendo na Matrix. Você está olhando ela, mas você está independente. E é por isso que eu estou passando vários documentários para vocês tomarem consciência. Então eu vou repetir o nome do documentário aqui, da Maria Pereda. Se chama A Máquina do Tempo e o Governo Mundial, 2/4. Tá ok? Outra coisa que é abordada nesse documentário também. Vocês lembram no meu último vídeo, quando eu falei sobre IA e inteligência artificial, que eu não sabia dizer se a IA tinha alma ou não tinha alma, mas que seria uma discussão filosófica para daqui a um tempo? E eu achei muito engraçado porque depois dessa que nós entramos nessa pauta, né, veio essa resposta que está nesse vídeo da Maria Pereda, se as IAs têm alma ou não e como que isso é possível. Eu não vou falar, porque eu quero que vocês vejam o material dela, eu quero que vocês fiquem curiosos mesmo. E outras coisas que vocês vão aprender dentro desse documentário. Eu escrevi aqui, tá? Vocês vão aprender sobre bolha de realidade e mudança dos polos negativos. Ou seja, vocês vão aprender a ver a situação, o problema, com um polo positivo, né? Porque nós tomamos consciência dessas agendas, desses problemas econômicos, nós sabemos que tem uma manipulação, mas nós temos uma visão apocalíptica, nós temos uma percepção apocalíptica. Consequentemente, se você tem isso na sua rede neural, é para lá que você vai caminhar. E nesse documentário, ela começa a mudar o polo pro positivo, ela abre a sua percepção para outras dimensões da realidade mais harmônicas, entendeu? Então, isso também está escrito. Vocês vão aprender sobre a dilatação do tempo, né? Sobre o padrão de interferência, né? Como eles utilizam o seu padrão de interferência para criar realidades negativas. Ou seja, por exemplo, vamos supor que vocês sejam gurus, né? Então vocês têm muito poder cocriacional, poder. Você pode não ter consciência disso, mas você tem poder cocriacional. Então o que essas pessoas do poder, da engenharia dos consentimentos, escola de Frankfurt, tô voltando lá atrás, União Soviética, lembra? Sistema reptiliano, Matrix, eles não têm tanto poder, eles têm uma dimensão muito limitada e eles não podem passar do quadradinho deles, senão eles levam porrada. Então, eles jogam essas informações apocalípticas na rede neural como informação de quem tem poder. Quem tem poder? Eu, você, todo mundo que está vendo essa live. Então, quando chega essas informações condicionadas na nossa rede neural, a gente fica processando aquilo e abrindo realidade paralela. E aí eles acabam fugindo da justiça divina por essas realidades paralelas que nós abrimos com o nosso poder cocriacional. E como que nós criamos essas realidades paralelas? Entrando nessas agendas, informações apocalípticas, sem informação, como é que fala? Sem informação da solução do problema. Ou seja, nós entramos no problema, mas não sabemos como resolver. E aí vai abrindo várias realidades paralelas. E quando chega a hora da justiça divina, eles fogem através dessas realidades paralelas, tá bom? Então vejam esse vídeo da Maria Pereda, porque vale muito a pena, tá? Junto com a escola de Frankfurt, pessoal, que foi aquela escola que eu disse que criam várias ideologias, também tem um outro material. Esse foi o único que eu não cheguei a pesquisar ainda, porque eu anotei hoje ou ontem, né? Não lembro se agora foi hoje ou ontem. O escola de Frankfurt foi ontem. Eu acho que esse foi hoje. Que é o Instituto Tavistock. Escreve aí. Instituto Tavistock. Isso vai ser o tema de outros vídeos que eu vou fazer futuramente. Então já anotando aí, pesquisando. Instituto Tavistock. O que é o Instituto Tavistock? É um instituto, como a escola de Frankfurt, mas ele é mais voltado, ele não é voltado para ideologias destrutivas, né, nocivas, né, para atingir uma economia ou destruir uma sociedade.
eles são mais voltados para controle das massas, tá? Então é um instituto bem grande, pelo que eu tinha pesquisado bem de leve, mas sabe quem estava nesse instituto, Tavistock, trabalhando e tinha uma alta patente nele? Tenta adivinhar quem? Freud. Freud, pessoal. Freud estava nesse instituto, tá? Então procurem seu Instituto Tavistock e o controle das massas. Porque aí nós vamos tomar consciência de uma outras coisas que nós não lembramos ainda, tá? Bem, diante de tudo isso, pessoal, como que eu posso abrir na consciência de vocês como seria a economia perfeita, tá? A economia perfeita, na verdade, não está nessa dimensão, está em outra dimensão, né? Então as informações e o conhecimento sobre a solução do problema nos foi tirado, tá? Nos foi castrada essa informação para que nós não podemos... Bill Gates também deve estar envolvido, com certeza, né? Porque ele deve comprar um livrinho ou outro, uma equipe ou outra para poder vender as coisas dele. Mas, voltando para o assunto, essas informações de uma realidade harmônica, de uma realidade da paz, ela não está plasmada aqui, a informação está muito picadinha, né? Vários infiltrantes da luz vieram aqui e eles colocaram os conhecimentos para nós, né? Temos que fazer a ligação deles agora. E é justamente o que a Maria Pereira está fazendo, pessoal. Tá? Por isso que eu nem estou compartilhando esses vídeos no YouTube, porque tem muito canal sendo derrubado de vez. O meu canal tem 150 pessoas, mas se 150 pessoas gravarem as informações, anotar tudo direitinho, depois passa para o outro e assim o negócio vai andando. Mas vamos dar continuidade. Como que seria uma sociedade perfeita? Nós não temos uma ideia daqui, mas como que seria esse capitalismo ou socialismo em harmonia? Pesquisem sobre o Jacques Fresco, Projeto Vênus. Não é ideal, mas dá para vocês já terem uma ideia, mais ou menos, de como uma sociedade harmônica trabalha. Tá? Então pesquisem sobre Jacques Fresco, J-A-C, Q de queijo, U de urubu, E de elefante, S, Fresco, tá? Projeto Vênus. Nesse Projeto Vênus, ele desenvolveu uma cidade totalmente sustentável, tá? Que não precisa basicamente de uma economia, é um sistema como se fosse o socialismo perfeito, sabe? Muito interessante, é muito também simpatizante com o filme do Nosso Lar do Chico Xavier. Quando vocês verem o projeto do Jacques Fresco, vocês vão ver que a cidade é muito parecida com as cidades astrais mostradas no filme do Chico Xavier, do Nosso Lar. Não sei se na hora deles produzirem o filme, eles tinham consciência da cidade do Jacques Fresco. Não sei, porque ele é um senhor já bem antigão. Mas eu acredito que nada é por acaso. Então, deem uma olhada no Projeto Vênus do Jacques Fresco. Para quê? Ele vai apresentar toda a cidade, como funciona e tudo mais. Mas quando nós tomamos consciência dessas coisas, foi como eu disse, nós começamos a plasmar em realidade paralela isso pra gente. E a gente passa a desapegar mais desse paradigma socialista e capitalista, porque nós sabemos que tem uma outra dimensão, como a cidade de Jacques Fresco, com cientistas como Nikola Tesla, que sumiu do mapa, né? E outras informações. Então deem uma olhada para vocês chegarem na raiz do lastro da informação, não ficar na superficialidade e tomarem consciência disso, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Peraí, pessoal, deixa eu abaixar um pouquinho. Qual que é o nosso papel diante a tudo isso, pessoal? Todas essas informações que eu estou passando para vocês. A nossa responsabilidade como cientista, como eu já disse, nós viemos aqui para ajudar. Então, cada vez que nós intencionamos uma informação, ela chega para a gente. Então, nós temos que estudar, dissecar, chegar nos fundamentos dela para poder criar lógica, ter a espiritualidade, que é muito importante, mas ter uma lógica, certo? Para poder criar essa dimensão realmente. Não adianta só pensar mentalmente, eu quero a dimensão da paz, eu quero a cidade astral.
Tá, mas fisicamente como isso é possível? Pelo colapso da função de onda. Então nós temos que entender todas as leis, nós temos que entender essas cidades, nós temos que ter isso muito bem mentalizado na nossa rede neural para poder quebrar esses hologramas, por exemplo, do karma, do medo, do dogma, da escravização, do chip, do implante, de tudo que é lixo e não serve pra gente poder ir meter o pé para outra dimensão. Tá? E agora vocês estão acompanhando isso, né? Com esse tal desse vírus, vocês estão vendo. Tem gente que é a favor de trabalhar e quer voltar a trabalhar, que já tomou consciência de que é uma grande manipulação, que os políticos estão tentando fazer uma encenação, certo? Para deixar as pessoas confusas, com medo. E tem pessoas que estão realmente acreditando nesse vírus. Tem gente que acredita que o vírus é falso e tem gente que acredita que o vírus é real, certo? Então já está em duas. Daqui a um tempo vocês vão ver que nós vamos para um lado e quem ficar no medo vai para o outro, né? E isso vai peneirando cada vez mais. Então nós temos que chegar nos fundamentos do conhecimento. E é isso que eu gosto muito da Maria Pereda e todas essas fontes que eu passei para vocês, para que vocês processem, tenham mais base, mais fonte para poder basear o raciocínio de vocês. Vocês tenham mais fonte para poder basear a intenção de vocês. Ah, eu quero abrir uma cidade astral, uma dimensão da paz. Tá, mas você tem consciência de alguma cidade? Não. Então não vai conseguir. Ah, mas eu tenho uma do Jacques Fresco, não é ideal, mas eu tenho uma. Né? Então já começa, seu cérebro já começa a trabalhar em cima daquilo. Tá entendendo? A pegada do Theo Rodrigues é mais ou menos por aí. E qual que é a consequência de nós cocriarmos uma realidade em cima de um dado falso? Coisa que está acontecendo muito hoje em dia, é que está passando muita informação e desinformação também. Por que está passando tanta desinformação? Propositalmente, porque quando nós aceitamos uma informação forjada ou uma desinformação, vai ficar esquizofrênico, vai ficar com medo, vai entrar em pânico. E eu já falei que uma informação boa, ela cria expansão. Ela te expande a consciência para outras dimensões da realidade. Ela te dá alegria, certo? Quando uma informação é falsa, ela retrai o seu campo, né? Além de te deixar esquizofrênico. Então, muita gente aí que vocês estão vendo despertar, com boas intenções, estão passando desinformação e estão passando medo. Por quê? Porque a percepção dessa pessoa, às vezes, não é tão lógica. Como eu disse lá em cima, o que nós mais vemos nas teorias das conspirações, o que vocês vão entender agora, são pessoas, nada contra, mas realmente a maioria são católicas, certo? Seguindo a agenda do Cristo que vai voltar, e eles apresentam dados conclusivos sobre o chip, sobre muita coisa, mas eles não têm noção de espiritualidade, eles não têm noção lógica, eles não têm noção de colapso da função de onda, então eles apresentam o problema. E tem muito místico fazendo isso. Vocês têm que prestar atenção nisso, gente. Tem muito místico que não é por má vontade, mas ele está te condicionando e tirando a sua percepção da realidade, te levando para o medo, para a agenda do medo. E não é isso. Você tem que prestar, fujam desses caras. Pelo amor de Deus. E se um dia vocês falarem que meu trabalho tá ruim, eu paro. Porque tem 100 pessoas. Já não tem muita gente, né? Então prestem bastante atenção nisso, porque uma informação falsa pode causar uma desgraça, um problema na vida de vocês, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação para passar aqui, peraí. Eu escrevi aqui o seguinte, ó: o universo é informação. Se o universo é informação, quando tomamos consciência dos verdadeiros fatos, alteramos nossa linha de tempo, tá? Para encerrar. Ou seja, não existe presente, passado e futuro. Tudo acontece no eterno agora, certo? E eu postei um texto, acho que foi ontem, sobre a capacidade da nossa percepção, do nosso cérebro. Ele pode ver de 16 até 30 quadros por segundo, certo? 30 quadros por segundo. As imagens elas ficam vibrando a 30 quadros por segundo. Depois que passa dessa velocidade de 30 quadros por segundo,
o cérebro vê um movimento. É por isso que nós estamos vendo esse movimento aqui, ó, porque ele passa de 30 quadros por segundo, certo? Então a nossa percepção das realidades paralelas que estão se desdobrando para a nossa realidade fica mais limitada, nós não conseguimos ver, porque está numa dimensão de desdobramento muito elevado, certo? Então nós temos que ter paciência. E o que acontece? Quando nós tomamos consciência das reais e verdadeiras informações, lá embaixo, que está geralmente acoplada numa teoria da conspiração do medo, do pânico, do desespero, do chip, do apocalipse, quando nós tomamos a consciência da real, verdadeira informação, nós vemos que não tem nada a ver com essa agenda. Nada a ver. Nós vemos que a realidade não tem nada a ver. Quando a gente muda isso e toma consciência disso, obviamente os desdobramentos são outros. Toda a sua realidade vai começar a se desdobrar para uma agenda mais pacífica e amorosa. Lembra? Eles ficam e você vai. Então combater o sistema não é a solução. Você combater o sistema político, seja de esquerda, seja de direita, não é a solução. Você não pode afrontar o sistema. Você tem que confrontar o sistema. Confrontar quer dizer o quê? Você tem que tomar consciência dos seus medos, porque nós temos medos da agenda do apocalipse, porque isso é uma coisa já muito gravada no nosso gradiente cognitivo. Ó, falando desde pequeno, tem o apocalipse, tem a volta do Cristo e não sei o que, não, tem não sei o que lá, vai ser todo mundo vai pro inferno. Então nós temos que vencer esses medos, nós temos que confrontar esses medos. Como que nós confrontamos isso? Tomando consciência dos verdadeiros fatos. Porque quando tomamos consciência dessas informações, gente, informação é poder realmente, certo? Só que nós temos que ter a intenção de querer ver a verdade, a intenção de querer ver realmente o bem. E para isso, às vezes, nós temos que cruzar o limite da nossa imaginação, certo? Há um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, quando eu me perguntava, né, porque eu era espírita no começo, eu ia no centro espírita ver as palestras, só que chegou um momento que eu não entendia aonde a reencarnação kardecista, coisa que eu acho maravilhosa, o dogma, né, que realmente transforma as pessoas, mas eu não entendia como isso se religava ao universo estelar, da Federação Galáctica, dos seres extraterrestres, né? E naquele momento eu tive que cruzar a linha do desconhecido, né? Eu tive que mergulhar no Rodrigo, e para mim foi algo novo, foi algo que eu fiquei com medo. No começo eu não entendia, no começo ele falava muito rápido, eu não conseguia entender nada, tantos nomes, tantas raças, tantas naves, tantas guerras. Por isso que o pessoal se assusta e fala, meu Deus, é o demônio, e não sei o quê. Mas conforme eu peguei os livros e comecei a ler e estudar, eu vi que não era nada disso. Né? É porque nós temos o medo do desconhecido, nós temos essa informação do apocalipse, nós não recebemos uma informação de peito aberto carinhosamente. Né? Nós resistimos à mudança, então às vezes vocês vão ter que cruzar o limite do desconhecido. Tá? E ao longo de cruzar esse limite, desenvolver moral, ética e lucidez. Tá? Sempre focando em moral, ética e lucidez, tá, pessoal? Eu fiz uma observação aqui, ó, que os nossos pensamentos estão no caos e precisamos colocar ordem neles para desenvolver nossa integridade. É por isso que tem muito guru e místico aí que cai na vaidade e acaba ficando para trás porque ele não consegue, gente, ir para frente com tanta vaidade. Bem, era isso a live de hoje, tem muitas informações. Eu só vou passar voltando agora no começo, para vocês integrarem os conhecimentos e anotarem de novo as informações. Então, eu vou repetir as informações do direita, esquerda e da Maria Pereda, que vai integrar as duas forças, né, vamos dizer assim, as duas ideologias, para vocês poderem tomar consciência das outras dimensões paralelas. Então, o que eu tenho que estudar de direita? A Grande Aposta, que é um filme que tem na Netflix. Trabalho Interno, que é um documentário que tem no YouTube, que o próprio Hélio Couto já
mostrou. Vocês têm que ver para vocês tomarem consciência desses seres. Nos 40 minutos vocês vão perceber os reptilianos. Vocês vão perceber na cara. É psicopata os caras. Eles não sabem o que estão fazendo, tá? Eles não têm emoção. O cara chega e fala, mas você não entendeu quando. Você não sabia quando você ia montar a bolha, você não sabia que ia deixar milhões de pessoas na rua? O cara respondeu, é o jogo. Eu não estou entendendo a sua pergunta. Onde você quer chegar? É o jogo. Friamente. Fria e calculadamente, né? Então, trabalho interno tem que ver. Uma mente brilhante, que é o John Nash, falando que a cooperação é melhor que a competição, né? John Nash, a teoria dos jogos, a gente já pode ligar com o Jacques Fresco e pode ligar também com o quê? Com o Jacques Fresco, né? Porque aí a gente já liga a cidade astral com a economia da cooperação. Tá vendo como temos a solução quando nós passamos revisando tudo, como tem outro sistema econômico mais harmônico do que esse? Então por isso que vocês têm que ver uma mente brilhante e o trabalho do Jacques Fresco para já abrir essa dimensão paralela para daqui uns anos nós colhemos ela, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu acho legal vocês pesquisarem sobre as escolas do Vale do Silício também, né? Para quem não conhece, que é onde esses seres do serviço secreto, políticos estão inseridos e são treinados, né? Os filhos dos grandes empresários estão nessas escolas do Vale do Silício. Vamos passar para a esquerda agora. Da esquerda vocês têm que estudar Yuri Bezmenov, Teoria da Subversão, que está no YouTube de graça. Lá vai explicar todo o conhecimento esquerdista, comunista, soviético, como o serviço secreto se implanta nos sistemas. Explica a própria existência do serviço secreto, né? Porque é sempre, não existe, não existe. Tá ali, o cara fala de peito aberto. Eu servi o serviço secreto, era assim, assim, assado. Os campos de concentração eram assim, assim, assado. Detalhes, tá? No detalhe. Estudar sobre engenharia do consentimento, também anota aí, engenharia do consentimento. Escola de Frankfurt, também é interessante vocês estudarem. E eu esqueci de falar do filme. Gente, anotem esse filme aí, que se chama Golpe Duplo, do Will Smith. Aquele filme Golpe Duplo, do Will Smith, é exatamente o que eles fazem com a gente. Eles, os negativos. Eles tiram a nossa percepção, eles vão nos condicionando até que nós tomamos a decisão errada. Então todas as informações que eu estou passando, para quem não assistiu o filme, né, acho importante assistir. Quando você assistir o filme, você vai tomar mais consciência disso ainda, de que como eles condicionam a gente para uma realidade que eles querem, certo? Não que nós queremos. Eles não têm poder nenhum sobre nós. O único poder que eles têm sobre a gente é de disparar informação falsa, forjada, mentirosa, e se a gente começar a se identificar por isso, né? Aí a gente acaba ficando preso mesmo. Vamos pular para Maria Pereda, que é o webinário 1 de 4, entendendo o Brasil atual a partir do passado. Nossa, tem 10 segundos. Pessoal, aí vocês reveem o vídeo aí, tá bom? Eu vou ter que desligar porque tem 10 segundos. Eu vou abrir outro para quem quiser tirar dúvida, tá? Eu vou abrir rapidinho lá. Então vocês voltem lá. Tô fechando aqui. Tchau, tchau.